Fala pessoal, aqui é o Luan, esse aqui é o canal Pegada Cult e tá começando mais um quadro Papeando. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like nesse vídeo aqui. Hoje a gente vai falar pra vocês um pouco sobre a série do Pacificador, com algumas impressões minhas. Eu já tinha assistido o primeiro episódio semana passada, porém por motivos pessoais eu não consegui gravar um vídeo. E dessa vez a gente vai juntar aqui para fazer um review do episódio 1, do episódio 2 e infelizmente a gente não vai conseguir lançar o do episódio 3 essa semana, talvez, tá? Dito isso, se vocês me virem olhando pro ladinho aqui, porque cá estou eu usando meu computador de referência com alguns pontos que eu coloquei no roteiro, mas aqui vocês estão só me vendo, né? Em um loop infinito. Não achei ruim se eu estiver olhando pro lado, por favor. Vamos lá. O primeiro episódio foi lançado dia 21 de agosto. O segundo foi lançado dia 28 de agosto, se não me falha a memória. E o próximo vai ser lançado na semana dia 4 de agosto, assim sucessivamente, até fechar ali os 8 episódios, se não me falha a memória. A gente especulou bastante como é que o James Gunn ia dar um reset aí nesse universo novo, já que o Pacificador aparentemente continua tendo sua história original valendo dentro desse novo universo da DC, porém com algumas modificações. A gente especulou como é que o James Gunn ia fazendo isso, ele simplesmente meteu o medo. Eu decidi fingir. Isso não é canônico. Ideia genial. Foda-se o que aconteceu ali no passado, mistura mesmo, muda mesmo. Esse universo é um universo que não se leva muito a sério. Nos quadrinhos isso acontece à torta e à direita. Eles colocam personagem de não ter, muda uma coisa, muda outra. É o retcon mais básico que existe, que é simplesmente fingir que uma coisa não aconteceu ou fingir que algo aconteceu de uma forma diferente. O importante é que isso aconteça para conduzir um fio narrativo a partir daí. A gente entenda que é preciso fazer isso. É preciso entender que não foi a Liga da Justiça que apareceu no final do episódio 8 da primeira temporada do Pacificador, e se é a Liga da Justiça, para a gente conseguir aceitar os próximos passos aí desse universo. Aliás, a Liga da Justiça aparece no primeiro episódio, com alguns piadocas ali, o irmão do James Gunn aparece, o Pacificador tentando ser aceito para entrar aí na Gangue da Justiça. No primeiro episódio ele vai dar uma evocada em algum mistério que acontece atrás dessa porta aí do Pacificador, que aparentemente leva para uma outra dimensão muito semelhante à do Pacificador original, porém com algumas coisas diferentes. Afinal de contas, parece que o irmão dele e o pai ainda estão vivos e tratam ele muito bem, gostam muito dele. Então, parece muito ser aquela velha história de o universo ali parece ser melhor do que aqui e eu vou querer ir para lá. Uma velha história, mas enfim, a velha história é que a grama do vizinho é sempre mais verde. A gente vê um pouco como é que tá o pessoal, né? O Economus ali, a Debaio, a mulher do James Gunn, que agora esqueci o nome, que é a viúva negra do universo. A gente vê lá o Agent Chase. Então a gente vê ali como é que a galera tá, como é que o pessoal tá se saindo depois de ter salvado o mundo, que parece que aparentemente todos sabem que eles salvaram o mundo. A Debaio tá tendo que lidar com o fato de ter exposto a mãe dela, a Amanda Waller. E aí a gente vê lá o Rick Flag Sr. sendo um dos caras que parece que tá à frente da Argus agora, e tá mandando espionar o Pacificador, porque aparentemente ele tá só esperando o Pacificador cometer um deslize pra prender o cabo. O Pacificador, por sua vez, como eu falei anteriormente, tá nessa jornada aí de querer ser um herói, né? E quando ele se depara com essa questão de que esse portal para outro universo apresenta um local no qual ele aparentemente é um herói lá dessa família, a gente vê que ele tá se sentindo tentado aí pra lá, mas em primeiro momento a gente não tem nada disso. A questão é que a série se apresenta um pouco desses conceitos, a gente vê a mulher lá do James Gunn indo pro bar pra caçar confusão, pra apanhar, a gente vê que ela tá meio ali revoltada com a vida porque não tá conseguindo emprego, isso é normal. E de forma geral, a gente tem toda essa contextualização no primeiro episódio. É um bom episódio pra dar um contexto legal, tem umas piadinhas ali que funcionam, umas piadas boas. Acho que o legal do Pacificador é a gente ver como esse universo tem tons diferentes, com projetos diferentes. É o mesmo diretor do Superman, mas o tom do Pacificador é um pouquinho mais adulto nas piadas, enquanto eu acho que o Superman tem um tom de umas piadinhas ali meio família, né? Meio bobalhão uma vez ou outra, mas dá pra passar. Teve a entrevista, né, como eu falei anteriormente, do Pacificador com o pessoal da Gangue da Justiça. É até legal porque tinha um personagem que apareceu lá vestida de coelho, né? O Terrier. Inclusive o Homem-Aranha e o Batman são os caras que tem mais Terrier como super vilão, hein? É tudo animal. E o Batman é um Terrier. Caralho, o Batman é um Terrier. O pessoal debateu na internet como o tom daquela super vilã não ia condizer muito com o Batman do universo do DCU, se esse Batman fosse o Robert Pattinson. Então, teve essa discussão com essas piadocas aí do pessoal que defende que tem que ter o novo Batman, né? Enfim, a jornada desse episódio se encerra com o Pacificador tendo que matar a própria versão dele, só que de outro universo, e a gente vê que ele sofre um pouquinho pra fazer isso, mata o cara e a gente tem, pô, o encerramento desse primeiro episódio, que
Pra mim é um bom primeiro episódio. Um episódio assim que eu acho ótimo, maravilhoso, mas é um episódio 8,5 ali, entendeu? Dá pra desenvolver umas coisas legais, um episódio pra assentar as coisas, mais ou menos. Um episódio de desenvolvimento, acontece uma cena de ação, outra. E é muito divertido mesmo. E aí já apresenta pra gente mais ou menos como é que vai ser essa questão do enredo aí da história. Aparentemente essa vai ser aquela famosa temporada, tá tudo dando errado com a gente, e no final da temporada a gente vai ter que dar um jeito de se acertar e aceitar as coisas como elas são e tentar andar com essas mudanças aí ao longo do caminho. Então, aparentemente essa vai ser a jornada da temporada. Só que com o diverso, umas paradas aí sinistras e o pacificador tentando dar uns pega na mulher do James Gunn. O segundo episódio ele já vai continuar de onde parou o primeiro, claro, né? E ele vai continuar diretamente de onde parou o primeiro episódio. Um pacificador tendo que lidar com o fato de ele ter matado ali esse brother, né? Então ele sai da casa dele, aí ele vê que tem um monte de gente ainda que tá deitado na casa dele, porque eu esqueci de comentar, mas teve uma verdadeira festa de swingueira pago casa do pacificador. E aí ele pede pra uma moça lá poder liberar os caras, pra eles mandarem a galera embora, o Edward Chase chega lá, fica meio puto que não foi chamado aí pra participar dessa festa, teria o pacificador e os amigos dele, aí o pacificador disse que é porque ele não tava bem, nem fez nada não. E aí o Adrian vai ajudar o pacificador a se livrar do corpo. A gente tem uma cena interessante que o pacificador tendo que meio que dá um jeito no próprio cadáver dele mesmo de outro universo. Ele se sente ruim, a gente vê que ele se sente incomodado com isso, apesar dele ter desvivenciado outras pessoas aí ao longo do caminho dele. Dessa vez, fazer isso com ele mesmo com a versão de outra dimensão, parece que mexeu um pouquinho com ele. E dessa vez a gente vê o que, meu amigo? Dois sofrimentos, porque parece que todo mundo lá da galera do pacificador tá passando por isso. Aí a gente vai ter uns piadoca meio... Chega um agente lá, que é um comediante famoso dos Estados Unidos, e ele tá com o Economus, né? E o Economus fica dando uma reclamada, conversando com o cara, ele tem umas piadocas, ele diz que tem cegueira de pássaro, que não consegue identificar pássaro, é a piada pixice, é meio chato, sabe? Parece que o James Gunn sem rédea, às vezes dá uma passada de limite. Falta que esse cara tá lá porque o Rick Flag Senior mandou ele pra lá, porque a gente tem bem no começo do episódio, mesmo antes da abertura, que inclusive, esqueci de comentar, mas uma boa abertura, gostei da abertura, divertida. Não vai ser tão icônica quanto a primeira, porque a primeira tem um grande efeito da surpresa. Ninguém esperava que a abertura do pacificador fosse daquele jeito. Então essa a gente já esperava, tinha expectativa, então aparentemente, provavelmente ela não vai ser tão gostável quanto a primeira por conta desse detalhe. O Rick Flag tem uma cena que ele vai ver os dados lá de como foi que o filho dele morreu, ele tenta chorar, não consegue. Fica puto e pede pra espionar o pacificador. Na verdade que se a gente chega lá, porque eles já tinham rastreado alguma parada estranha lá na porta do pacificador, né? Então, tem todo esse rolê, essa situação meio desconfortável. Eles tentam investigar, demoram mais uma vez pra investigar assim que o pacificador sai da casa, porque eles perdem tempo contando piada e mais piada, de um monte de gente falando um monte de piada. Eles invadem lá e o William e a águia do pacificador desce o cacete em todo mundo. Olha, eu acho que falando assim parece ridículo, né? E é galhofa, mas a série por si só é assim. Na primeira temporada a gente tinha um cara fantasiado de grilo. Era grilo, eu acho que era um grilo. Então, não tem muito o que dizer, tá ok. Ó, no final de tudo, eu acho que o que a gente mais pode abordar é que, mais uma vez, é um episódio que vai dar uma desenvolvida na história, né? A história tá caminhando pra frente, pelo menos isso, não é um episódio mais do mesmo. Dessa vez a gente vê como é a festinha ali do pacificador e da galera, a gente vê o pacificador tentando dar uma investida lá a mulher de James Gunn, ela meio que pula fora, tenta disfarçar que não gosta dele, ou talvez não goste realmente, isso é legal. E o pacificador cheio da manguaça manda uma mensagem pra ela, só que de outra dimensão, porque aparentemente esse pacificador tinha uma relação com essa moça. A mensagem não chega, porque o celular é do pacificador de outra dimensão, e aí ele atravessa a porta, e quando chega do outro lado da porta, essa mensagem chega, com o coração partido. E aí, simbolicamente, a gente tem o pacificador ali meio triste, pensando que talvez ele tenha feito uma merda com ela nos universos. Mas dá a entender que ele ficou com uma vontadezinha de ficar lá. Outra coisa para se comentar é que talvez essa porta aí tenha a ver com alguma coisa, alguma parada alienígena. A gente tem até um alienígena que aparece nessas portas aí de vez em quando. Pode falar, episódio 1 e 2 do Pacificador são muito bons. Esses dois aí pra mim, eu acho que é um pouco abaixo do primeiro. Eu vou dar um 8, um 7,5, vou dar um 7,5. Mas, cara, são episódios de desenvolvimento, né? Não tem muito o que se dizer. Óbvio que se tu comparar esses dois primeiros episódios com os dois primeiros episódios da temporada anterior, dá uma surra nesse aqui, mas mantém o padrão. Tá um padrão bom, tá acima da média. É uma série legal, tá? Não tô esperando ver um pinguim da vida, algo extremamente sério. Tô realmente esperando ver isso do Pacificador. De algum jeito, isso realmente parece ter uma conexão com o universo que o James Gunn tá criando. Tô gostando até agora. Achei divertido. Acho que o próximo episódio vai sair agora nessa quinta-feira, dia 4, vou assistir. O saldo ainda tá positivo, porém com algumas ressalvas. Tô ficando assustado porque as piadas do James Gunn eu tô encaixando muito pra mim.
em alguns momentos. Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo do canal. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, ativa as notificações e comenta aqui embaixo o que você tá achando aí da série do Pacificador e quais são suas expectativas. Então é isso. Tchau, tchau.